E hoje nós vamos falar sobre a IRB, ela mesma, aquela empresa que já foi a mais amada do Brasil e depois passou a ser a mais odiada. Muita gente, mas muita gente perdeu muito dinheiro com a IRB. E eu estudei a IRB e estudei muito. E nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês. Mas logo de cara já vou te avisando. Não é que a IRB está melhorando. Existe uma tese de investimento aí, cara. Ficou curioso? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Quem conhece o meu canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanço. Essa teoria ela é sensacional, só que ela tem algumas limitações. Ela pode ser aplicada de forma genérica em empresas industriais, em empresas comerciais e até em empresas de prestação de serviço. Mas em bancos e seguradoras, nós temos que avaliar e utilizar essa teoria com algumas ressalvas. De qualquer forma, ela serve para nos mostrar como anda a empresa em termos gerais. Como anda a sua liquidez, o seu endividamento, o seu ciclo financeiro, a sua estrutura de capital. Eu peguei os balanços da IRB de 2022 até 2025. E logo de cara eu posso falar para vocês, aqui no mouse, que a IRB possui uma estrutura financeira excelente, grau de risco 1, ínfimo, praticamente inexistente. É uma empresa que possui uma necessidade de capital de giro negativa. Observem que os valores aqui de 2022 a 2025 sempre foram negativos. Mas por quê? Vamos lá. Meu amigo, o que acontece com necessidade de capital de giro negativa? Poucos negócios possuem essa característica. É o seguinte, esse tipo de empresa recebe antes de pagar, né? Todo mundo, quando vai fazer um seguro, primeiro paga a sua apólice. Eventualmente, pode acontecer um sinistro e aí a seguradora vai fazer o seu pagamento. Então, o que acontece? A necessidade ela é negativa porque primeiro ela recebe e só depois ela vai efetuar o pagamento. Essa característica ela é estrutural. Observem que os saldos sempre foram, relevantes e negativos. 3,9, 3,7, 3,2, 2,6. A consequência disso é o quê? Essa necessidade de capital de giro negativa, que na verdade é, vamos dizer aí, uma ociosidade de capital, ela se junta ao capital de giro próprio da companhia, que no caso aqui em 2025 está estimado em 2,3 bilhões de reais. Então é o seguinte, esses 2,3 de capital de giro próprio positivo, mais uma necessidade de capital de giro negativa, que é dinheiro sobrando do seu ciclo operacional, integralizam uma tesouraria muito robusta. A IRB é uma empresa que sempre teve saldos de tesouraria muito elevados. Observem vocês, em 2022, 3,7, depois 2,5 bilhões, 3,4 e agora em 2025 batendo aqui aproximadamente 5 bilhões de reais. É uma empresa com alto indicador de liquidez. Meus amigos, sem querer aprofundar demais nos três indicadores, que para o caso da IRB se torna totalmente desnecessário, eu gosto aqui de dar umas pinceladas, tá? Vamos lá, sobre o saldo de tesouraria, esse saldo robusto de liquidez, de dinheiro parado no caixa que a empresa tem, observem vocês que a empresa praticamente não tem empréstimos de curto prazo. Aqui em 2025, somente 260 milhões de reais. Por outro lado, ela tem aqui mais de 5 bilhões de reais aqui no mouse, em aplicações financeiras, de curto prazo. E tem aqui mais ou menos 10 milhões de reais em caixa, ok? Então é uma empresa muito líquida e essa liquidez não vem de empréstimos de curto prazo. Essa liquidez
vem do seu ciclo financeiro e vem da sua estrutura de capital de giro. Excepcionalmente, eu não vou conversar, não vou mostrar para vocês a necessidade de capital de giro, não tem nada muito importante, mas em relação ao indicador do capital de giro, eu queria mostrar para vocês alguns pontos. Observem aqui, pessoal, a conta de investimentos, imobilizado e intangível. Olha só os valores, são diminutos, são praticamente insignificantes. A empresa não possui nem 200 milhões de reais imobilizados nessas três contas, né? No intangível, no investimento e no imobilizado. Muito pouquinho, né? A empresa não precisa disso para gerar, ok? É uma empresa que tem saldos de aplicações financeiras robustos, né? Observem vocês, agora em 2025, 3,6 bilhões de reais. Ela tem também um contas a receber muito grande, né, no longo prazo, mais de 5,4 bilhões de reais, ok? E por outro lado, nós temos uma empresa que tem o seu capital social estabilizado na faixa dos 5,3 bilhões de reais ao longo destes anos. E uma informação sensacional. Finalmente, a conta de lucros e prejuízos acumulados, que estava diminuindo gradativamente. Aqui em 2022 era 215 milhões, em 2023 até aumentou, passou para 359, em 2024 aqui no mouse 15 milhões, né? Em 2025, né, somente com o terceiro trimestre do ano já está positivo em 52 milhões de reais. Isso significa então, meu amigo, que nós temos uma possibilidade real de distribuição de dividendos, né? Dividendos só podem ser distribuídos, né, se não houverem prejuízos acumulados. A IRB é uma empresa de dívida líquida negativa. Observem que em 2025 a sua dívida está estimada em menos 4,6 bilhões de reais. Mas espera aí, o que significa isso? Dívida líquida negativa, meu amigo, significa que a empresa possui valores no seu caixa e nas aplicações financeiras de curto prazo, aqui no mouse, né, em valores superiores à somatória dos empréstimos de curto prazo e longo prazo. No caso da IRB, ela tem aqui aproximadamente 5,2 bilhões de reais em caixa e em aplicações financeiras, e ela possui mais ou menos aqui uns 500 milhões de reais em empréstimos de curto prazo e longo prazo. Dívida líquida negativa é o segredo do sucesso das seguradoras. Sabe por quê? Porque esse dinheiro aqui é um dinheiro que está parado, 4,6 bilhões, né? Aliás, não. Esse dinheiro está aplicado, né? E ele rende juros e ele turbina o resultado financeiro e, consequentemente, melhora o lucro líquido da empresa. Ciclo financeiro negativo, né? Endividamento negativo, isso tudo traz uma receita financeira relevante. Quando nós analisamos os indicadores de performance, aqueles que a gente retira da DRE, nós percebemos que a empresa tem perdido faturamento. Em 2022, a empresa faturou 7 bilhões de reais, agora em 2024, 6 bi. Em 2025, eu acho que ela vai ter dificuldade em chegar na cifra de 6 bilhões. O meu número é algo em torno de 5,4, 5,5 bilhões de reais, ok? A IRB está sendo mais seletiva, ela não está entrando em qualquer negócio aí com as seguradoras, ela está escolhendo o que segurar. O custo dos serviços prestados, né? Tá legal, tá na faixa dos 86%. Esse indicador em seguradora é um indicador caro mesmo, é um indicador alto. EBIT hoje, em 2024 e 2025, ele está na faixa aí dos 13%, ok? Lucro líquido em 2024 bateu 13,3%, agora em 2025 bateu 8,9%. O que tem de bom aqui é a última linha, o lucro líquido, né? Observem que em 2022 e 2023 os resultados foram negativos, observem aqui no mouse. Agora em 24 e 25 os resultados já estão positivos. Em 24 o resultado foi positivo de 800 milhões, em 2025 o resultado foi positivo de 350 milhões, né? Vai chegar aqui nos 500.
Aí aqui a gente fica um pouco preocupado, porque houve essa quebra, né? Essa queda no lucro líquido, tanto em valores, né? De 800 para chegar aqui a uns 500 milhões em 2025, quanto em percentual, né? 13,3 em 2024, 8,9 em 2025. E a resposta está no resultado financeiro. Observe que em 2024 a empresa teve um resultado financeiro positivo de 406 milhões de reais. Agora em 2025, praticamente 10 milhões de reais, né? Eu fui na minúcia, meus amigos, e o que justifica essa diferença da lucratividade, né, do resultado financeiro de 24 para 25 é a questão cambial, ok? A empresa ela tem que se proteger também em moeda forte e a questão da marcação a mercado de suas aplicações financeiras, né, que são de longo prazo, ok? De qualquer forma, mesmo sem contar com esse resultado financeiro, ela obteve um resultado de lucro líquido positivo. Mas essa perda de qualidade, né, no resultado financeiro, que praticamente foi zerado, né, e a gente esperaria que ele fosse fortemente positivo, é um sinal de alerta para a companhia. O setor de seguros ele possui algumas particularidades. Dentre elas é a utilização do indicador combinado. Mas peraí, o que é indicador combinado? O indicador combinado é uma métrica de custo, ok? E ela agrega os custos com sinistralidade, aqui no mouse, os custos com a comercialização das apólices de seguro e os custos com as despesas administrativas, tá? Então, o indicador combinado ele é um indicador de eficiência operacional. Já o indicador combinado ampliado, ele agrega a receita financeira e ele retira aquelas características não recorrentes, ok? Então, são indicadores diferentes. O ampliado, ele é mais abrangente, mas o combinado é o que é importante para nós. É onde a gente mede a eficiência da empresa, ok? E nós percebemos que, meus amigos, lá pelos idos de 2020, 21 e 22, esse indicador aqui no mouse estava na faixa dos 133%. Observe aqui, 135, 133, 136. Isso significa que a cada 100 reais que o IRB recebia, ele gastava 136 para custear a sinistralidade, a comercialização e as despesas administrativas. É por isso que a situação do IRB estava horrorosa, né? Mas a partir do ano de 2023, a situação foi melhorando. Em 23 era 107, em 24 era 101 e agora em 2025 é 98. Ou seja, a cada 100 reais que o IRB recebe, ele gasta 98 reais para pagar a sinistralidade, a comercialização e as despesas administrativas. Quando a gente agrega, né, as receitas financeiras e tira, né, aquelas contas não recorrentes, a situação melhora um pouquinho. Mas o grande dever de casa, o IRB está fazendo. Ele está melhorando a sua eficiência operacional. E o indicador combinado mostra isso para a gente, ok? Mas ainda falta um bom caminho pela frente. Por exemplo, vou fazer uma comparação. Nós temos uma grande seguradora no mundo, uma resseguradora, aliás, a Deutsche Resseguros. Ela possui um indicador combinado de 82%. Então, assim, a nossa amiga IRB, ela tinha uma situação horrorosa pelos idos de 20, 21 e 22, né? Agora ela está praticamente no break-even, né? No ponto de equilíbrio, 98%. Mas a tendência mostra uma melhora na performance da companhia e isso é muito importante. Você sabia que a IRB é uma empresa antigaça? Ela foi fundada lá em 1939 por Getúlio Vargas, cara, no pré-guerra, né? E a ideia da fundação da IRB era para não deixar as divisas, né, o dinheiro do Brasil, fluir para o estrangeiro, para as empresas de resseguro da Europa, dos Estados Unidos. Então, ela teve um papel estratégico para garantir que as divisas brasileiras não saíssem do Brasil.
E essa empresa, ela foi criada lá em 39, e ela foi caminhando, passou pela guerra, né? Passou pela Guerra Fria, e lá pelos idos de 1998, se não me falha a memória, ela se tornou uma empresa mista, e lá em 2013 ela foi completamente privatizada, né? Então, a empresa que nós temos hoje tem origem lá em Getúlio Vargas, em 1939, mas ela foi privatizada em 2013. E até lá pelos idos de 2007 a 2008, ela tinha um monopólio do resseguro no Brasil, né? Então todo mundo tinha um pouquinho de IRB dentro de casa. Tu sabe o que é resseguro? Na verdade, o resseguro, a IRB é uma resseguradora, porque ela é a seguradora das seguradoras, né? Então, eu vou explicar. Por exemplo, o Banco do Brasil, quando ele vende para você, né, um seguro de automóvel, um seguro de vida, um seguro de carro, quando o Banco do Brasil vende o seguro para o agro, quando o Banco do Brasil ele consegue fazer o seguro de uma grande planta industrial, de uma hidrelétrica, de uma usina enorme, o risco é muito grande. Então ele precisa dividir aquele risco. E aí surge a resseguradora. Nesse caso, essas apólices, elas são consolidadas, né? E aí a resseguradora, que no caso é a IRB, se responsabiliza por um pedacinho daquele seguro que foi vendido. Então, aquela apólice que você paga para a seguradora, acaba que um pedacinho do dinheiro vai para as resseguradoras. Nada mais é do que uma forma de diminuir risco, né? De compartilhar receita e diminuir risco. Isso é muito importante. Mas no Brasil, a IRB ela tinha o monopólio. Então, não tinha jeito, cara. Ela tinha que ressegurar tudo e qualquer negócio que tivesse caía no colo da IRB. E aí o que acontece? Cai negócio bom e cai negócio ruim. Como ela tinha o monopólio, ela tinha que cobrir todas as operações. E quando a gente fala que monopólio é algo ruim, né? Esse caso da IRB nos ajuda a entender isso. Quando o monopólio foi quebrado, lá pelos idos de 2007 e 2008, começou a entrar novos concorrentes, players mundiais, né? Grandes seguradoras como a Deutsche e resseguradoras menores também no Brasil. E aí a IRB começou a poder escolher em qual negócio ela entra e qual negócio ela não entra. Tá certo, né? Que lá pelos idos de 18, 19, 20, ela escolheu muito mal escolhido e isso gerou uma crise sem precedentes. Mas hoje a IRB ela escolhe quais negócios ela vai entrar, né? Porque já não é mais um monopólio e isso é muito bom. É isso que está salvando a IRB, ser mais seletiva em escolher em quais contratos ela vai entrar. O meu canal ele é bem eclético, né? Ele tem gente mais júnior, que tem menos conhecimento de história e de bolsa de valores, e ele tem gente, e tem muita gente que sabe muito. Então, sem querer ser chato, só para lembrar essa crise que a IRB passou, como é que aconteceu, ok? Beleza? Lá pelos idos de 2020, né, uma empresa, se não me falha a memória, americana, a Esquadra, ela fez um relatório com mais de 150 páginas, falando, cara, afirmando que os relatórios da IRB estavam todos errados, que existia manipulação de resultados de forma séria, que a empresa ela estava usando ganhos não recorrentes, liberando provisões para inflar os lucros. Cara, isso bateu no mercado como uma bomba, né? E aí a IRB, de forma infantil, através do seu presidente, espalhou uma informação falsa, né? Que aquele fundo americano, Berkshire, que inclusive ele adora seguros, resseguradoras, esse tipo de negócio, né? Uma das origens do Berkshire são investimentos em seguradoras. A IRB semeou essa notícia que esse grande grupo americano estava fazendo um investimento vultoso na IRB, né?
E aí, cara, como isso era tudo mentira, a Berkshire veio a mercado, desmentiu aquela situação e aí houve uma perda de credibilidade absurda. Eu não vou nem falar de governança, porque quando ficou nítido que a empresa tinha resultados manipulados, né? Ali a governança já foi embora. Quando o presidente veio a mercado e falou que a Berkshire ia virar um grande parceiro, aí o resto da governança nem mais existia, né? Associado a isso, a empresa viveu um inferno perfeito, né? Por quê? Naquela época houve também a ocorrência massiva de sinistros agrícolas, né, do setor agrário, né, que junto com esse problema muito sério de governança, culminou no rebaixamento do rating da empresa. E aí as ações que estavam caindo, caíram mais ainda, né? A empresa teve que vender imobilizado, ela tinha participação em shoppings, ela fez desmobilização, ela fez aumento de capital sucessivo, né? Ela fez aí um desmembramento de ações na faixa de 30 para 1. E imagine você, 30 para 1, né? Você tem que juntar 30 ações para dar uma ação, né? Porque o preço da ação estava caindo de forma absurda, né? Por isso que a ação da IRB hoje é 50 e poucos reais, mas se tivesse a valor histórico estaria muito mais. Então, a história da IRB é essa. Tudo começa numa fraude contábil, numa manipulação de dados financeiros. Eu nunca tinha estudado IRB no detalhe, a fundo, né? E é um caso sensacional e ele é muito rico. Eu não vou conseguir compartilhar com vocês nesse vídeo todos os detalhes, ok? Mas eu vou deixar no meu canal um estudo bem detalhado no meu site, tsumonen.com.br. Esse estudo você pode ter acesso de duas formas distintas. Se você é um assinante premium, você vai ter ele lá disponível a qualquer momento para o resto da vida, ok? Se você não é um assinante premium, eu gostaria de alertar que alguns estudos que eu faço, eu distribuo pela minha newsletter. É só entrar lá e assinar. É apenas colocar o e-mail, não tem custo nenhum. Alguns estudos eu divulgo pela newsletter de forma inteiramente gratuita, ok? Vale a pena você assinar a newsletter. Agora, se você quer algo mais detalhado, faça assinatura premium. Na assinatura premium eu divulgo os meus estudos na minúcia, né? Ok? Aquilo que não dá para falar, eu escrevo e vai estar registrado lá para o resto da vida. Eu estou divulgando também a minha watchlist, ou seja, as minhas ações preferenciais, ok? Que eu fico observando para comprar na hora certa. Eu estou divulgando também a minha carteira de swing trade e a minha carteira de longo prazo, ok? São os meus investimentos, é a minha forma de eu ver o mercado. Tá certo? Tá errado? Não sei. É a forma como eu vejo e tem dado certo até agora. Em relação à situação econômico-financeira da IRB, nós vimos que é uma empresa que tem uma estrutura financeira bacana, necessidade de capital de giro próprio negativa, capital de giro próprio forte, saldo de tesouraria estratosférico na faixa aí dos seus 5 bilhões de reais. É uma empresa que tem perdido faturamento, tem, né? Agora em 2025 ela deve faturar inclusive menos do que 2024. Em 2025 ela deve faturar aí algo em torno de 5,5 bilhões de reais no máximo. É uma empresa que está escolhendo os seus clientes, ela está escolhendo os seus contratos para fazer um melhor manejo do custo, né? O custo em resseguradoras ele é muito elevado, então a empresa tem que ficar atenta aonde entrar, em quais negócios entrar. De qualquer forma, nós temos uma IRB que ainda possui um EBIT baixo e um lucro líquido baixo. Nós percebemos também que em 2025 o resultado financeiro da empresa foi muito impactado pela questão cambial e pela marcação a mercado das aplicações financeiras. Isso impactou no lucro líquido e o lucro líquido para 2025 ele vai ser menor que o lucro líquido de 2024. Obviamente ninguém gosta disso, né? Então a empresa apanhou um pouco. Mas, meu amigo, eu gosto muito de tendência.
as tendências são muito poderosas. E o que a gente percebe é o quê? É uma IRB que passa ano após ano cada vez melhor. Agora em 2025 é uma empresa perfeita? Não, cara, longe disso, é uma empresa muito imperfeita, mas ela é uma empresa muito melhor do que aquela empresa de 2021, quando explodiu a crise na IRB, né? As falcatruas, a questão da Berkshire, a questão dos balanços todos construídos de forma equivocada, enfim. O vetor ele é muito bom, é um vetor de recuperação, ok? É uma empresa boa hoje? Não, mas ela está com o vetor apontado para uma melhora. Com certeza, 2026 vai ser melhor do que 2025, porque 2025 foi melhor que 24 e 24 foi melhor que 23. Esse que é o segredo. Nós temos que nos posicionar em empresas com esse tipo de característica, ok? Pegar empresas sem problema nenhum, tu vai pegar sempre empresa muito cara. A IRB é uma empresa que hoje está muito barata ainda, né? Considerando a possibilidade que essa empresa tem de fornecer resultados mais para frente, não agora em 2026, mas em 27, em 28, em 29, né? A hora de comprar não é quando a empresa estiver lá bombando os seus resultados, porque lá naquele momento o preço vai estar muito caro, né? Mas então, fazendo o fechamento do vídeo, será que vale a pena investir na IRB? Vamos lá, pessoal. É importante a gente sempre ter em mente os gatilhos. Quais são os gatilhos que podem provocar uma valorização no preço das ações da IRB? Beleza? Vamos lá. Existem vários gatilhos. Eu vou citar aqui uns 3 ou 4 gatilhos. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente já viu que o grande para-casa da IRB, ela está fazendo, que é a recuperação da sua performance operacional. Isso ela está fazendo. Eu provei para vocês que é uma empresa que tem ficado cada vez mais forte sob o ponto de vista econômico-financeiro. Eu mostrei para vocês a evolução do índice combinado, que é aquele índice que mostra a performance da empresa. Então a IRB sim, ela está melhorando, mas o que realmente vai gerar o gatilho sob o ponto de vista econômico-financeiro é a IRB alcançar o índice combinado de forma perene e sustentável, né? Essa empresa tem que buscar o índice de 90%, o índice combinado de 90%. Ou seja, se ela juntar as despesas com sinistralidade, administrativas e comerciais, a somatória desses 3 tipos de despesas não podem passar de 90% das receitas líquidas, ok? Esse é um gatilho e está caminhando de forma bem boa. Cada ano que passa, esse objetivo está ficando mais perto, ok? Um outro gatilho muito interessante, ela acabou de ligar, que é zerar os prejuízos acumulados, ok? Mas por que esse gatilho é importante? Porque esse gatilho vai permitir que a IRB volte a pagar dividendos. Empresas que possuem prejuízos acumulados no seu patrimônio líquido não podem distribuir dividendos. E isso já é passado. Existe uma perspectiva para que em 2026 a empresa volte a pagar dividendos. De forma mais singela, né? Menorzinho os dividendos, mas vai voltar. E isso vai, meu amigo, isso vai startar novos investidores. Esse é um gatilho de crescimento no preço da ação, ok? Um outro gatilho que é muito importante é a recuperação do rating da empresa. Tem melhorado também, ok? Recentemente teve uma nova reclassificação do risco de suas debêntures, mas a empresa precisa voltar a competir de igual para igual com as gigantes globais, né? A Munique, a Deutsche Resseguros, a Swiss Resseguros, esse tipo de coisa. E para isso a empresa tem que ter acesso, né, ao selo de grau de investimento. Meu amigo, isso vai acontecer. É questão de tempo, ok? E tem mais um gatilho. Eu não ia nem falar desse gatilho não, mas eu não aguento, eu vou ter que contar para vocês.
Esse gatilho se chama base acionária. Meu amigo, a IRB ela tem pouco mais de 80 milhões de ações, né? Isso é muito pouco. Ela já chegou a ter mais de 1 bilhão. Tem empresa na bolsa aí que tem 12 bilhões, 13 bilhões. Olha lá a base acionária da Vibra, por exemplo, ela é estratosférica. O que eu estou querendo dizer? Como a IRB tem uma base acionária muito pequenininha, 80 milhões de ações, qualquer movimentação, qualquer notícia causa um rebuliço no mercado. A IRB é uma empresa que tem a volatilidade maior, que tem um beta maior, e isso está muito correlacionado com a sua quantidade de ações. Tem uma outra informação também que é muito importante. A diretoria está comprando ações, né? Então, meu amigo, se quem está lá dentro está comprando, tu fica esperto que pode ter alguma coisa. Pode ter, isso não é certo, né? Eu acho o seguinte, eu já fui muito pessimista com a IRB. Hoje eu estou olhando de uma nova forma, de uma forma diferente. Eu não estou fazendo recomendação de compra, ok? Beleza? Isso não é recomendação de compra. Eu estou falando que eu estou olhando a IRB com bons olhos, vendo que essa empresa, lá pelos idos de 27, 28, 29, lá para frente, ela pode trazer resultados robustos. E se você acredita no modelo de negócio, tu tem que comprar hoje, não é lá em 2030, não, porque lá em 2030 o preço da ação vai estar lá em cima, ok? Tudo leva a crer, com as informações que nós temos hoje, que a IRB vai continuar a melhorar cada vez mais a sua performance. Então, meu amigo, hoje, né, a IRB pode ser até cara pelo que ela entrega, mas se você pegar o preço dela hoje, pensando no que ela pode te entregar lá na frente, pode ser que vale a pena, beleza? Não é recomendação de compra, mas eu entrei na IRB agora em uma operação de swing trade, beleza? Se as coisas melhorarem mais um pouco, de repente eu tiro essa empresa da minha carteira de swing e passo para a minha carteira de longo prazo, olhando lá na frente, olhando 28, 29, 30, esse tipo de coisa. Mas é uma operação de risco, é uma pimentinha. Você tem que colocar uma fração pequena. Eu diria 2, 3%, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Trouxe alguma informação para vocês diferente? E aí, tu quer me falar alguma coisa? Entra aí nos comentários, coloca o seu recado. Eu vou ter muito prazer em te escutar, em te atender se for possível. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.